em espírito e em verdade, meu Deus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor nos escolheste para fazer a tua vontade, para fazer a tua obra, Pai, em nome de Jesus. Ah, Senhor, eu quero diante de ti, Senhor, pedir que sonde o meu interior, vê se há em mim algo que não te agrada. Eu te peço perdão, Senhor. Limpa, Senhor, a minha vida, limpa as nossas vidas e nós nos revestimos da tua santa armadura, Pai. Em nome de Jesus nós colocamos o capacete da salvação, Pai, em nome de Jesus, colocamos a espada do Espírito, a couraça da justiça, o escudo da fé, Senhor. Os nossos lombos são cingidos com a verdade. Oh, meu Deus, nossos pés estão calçando o evangelho da paz, porque nós estamos, Pai, a cada dia mais, Senhor, orando em todo o tempo no Espírito, orando todo o tempo para poder te adorar. Ah, Senhor, nós queremos apresentar a vida dos nossos familiares. Espírito Santo de Deus, visita os nossos familiares, aqueles que estão perto, aqueles que estão distantes. Abençoa a vida do meu esposo, apóstolo Douglas. Cobre a vida dele com teu sangue. Cobre a vida da minha filha Thalita com teu sangue. E coloca os teus anjos acampados ao redor da minha família, da minha casa. Em nome de Jesus. Abençoa os meus pais, a minha sogra, os meus cunhados, meus sobrinhos netos, Pai. Em nome de Jesus, todos aqueles, os tios, os primos, todos os familiares, Pai. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está cuidando de cada um deles. Aleluia. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor está zelando pela nossa família. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, todos aqueles que nos assistem. Em nome de Jesus Cristo, dos 4 cantos do mundo. Abençoa a vida do presbítero Alex, a presbítera Adriana, que estão em missão lá no Rio de Janeiro, Senhor, esse final de semana, com a avó. Em nome de Jesus, com a família, com outras pessoas. Usa os teus filhos como referenciais ali. Coloca os teus anjos ao redor deles. Ah, coloca teus anjos à frente, no caminho, na volta, Senhor, para São Paulo. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai usá-los poderosamente cada dia mais. Meu Deus, abençoa a missionária Eduarda, lá em Piracicaba. Continua usando a tua filha, abençoando, fortalecendo ela e a sua família. Abençoa, Senhor, a missionária Alexia, lá em Portugal. Senhor, em nome de Jesus, seu esposo, seus filhos, cobre eles com teu sangue, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Abençoa a missionária Elizabeth, Senhor, ser com ela e os filhos, Pai. Cobre ela e a família com o teu sangue. Dá os teus livramentos. Vem sobre a vida da Andréia, dos seus filhos. A vida da Deise, dos seus filhos. Abençoa, Senhor, essa semana. O evento, Pai, que nós teremos aqui. O 2º dia da campanha Vencendo Gigantes. Abençoa já a vida do bispo Gledson, da bispa Cida. Em nome de Jesus, que estarão conosco. Em nome de Jesus Cristo, eu creio, Senhor, que haverá um divisor de águas. E o Senhor vai usar teus filhos poderosamente. Em nome de Jesus. Meu Pai, abençoa, Senhor, a vida, Senhor, de cada filho teu. Abençoa também a vida da pastora Carla, que hoje está completando 2 anos que ela foi ungida nesse ministério. Meu Deus, continua abençoando o chamado dela. Leva ela para lugares cada vez mais altos. Em nome de Jesus Cristo. Usa também ela com poder, com autoridade no dia 23, que ela estará ministrando a palavra aqui. Meu Deus, obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de tantas coisas que a gente tem colocado como projetos a Ti.
Abençoa o culto de mulheres guerreiras, Senhor, que é no próximo sábado. A vida, Senhor, da pastora Ângela, que estará trazendo a palavra e a palestra, Senhor, sobre Outubro Rosa. A vida da pastora Márcia, da presbítera Adriana, da profetisa Midian. Senhor, guarda, Senhor, o ministério profético Casa de Oração. Guarda, Senhor, o ministério pentecostal Yeshua Hamashia. Guarda, Senhor, essas igrejas. Cobre elas com teu sangue. Nós damos cobertura e eu sei que o Senhor está cuidando deles. Em nome de Jesus, também te peço nesse mesmo mover. Abençoa, Senhor, a igreja. A Assembleia de Deus, Filhos da Promessa. A pastora Cláudia, o bispo Marcos. Cobre eles com teu sangue, seus filhos, ministério, Senhor. Traz um tempo novo. Abençoa a pastora Daniele, Senhor. O pastor Gabriel, lá, Senhor, na Zona Norte, Pai. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai continuar abençoando a vida dos teus filhos. Envia um povo, Senhor, para o ministério dos teus amados, que eu apresentei aqui em oração. Traga o povo para cá, Senhor, para ouvirem a tua palavra. Meu Deus, obrigada, porque eu sei que o Senhor é quem tem cuidado de nós. Meu Deus, abençoa a vida da Daisy. Eu não sei se eu já orei por ela, mas eu oro novamente. Cobre a vida dela com teu sangue e seus filhos. Abençoe e fortalece a vida da Adriana Mota, Senhor. Em nome de Jesus, todas essas mulheres que eu creio que o Senhor vai trazer um tempo novo para a vida delas. A dona Ivanusa, Senhor. Em nome de Jesus, tem sido instrumento de bênção também nesse ministério. Em nome de Jesus, com a venda dos olhos, Pai, em nome de Jesus, prospera o caminho dela, ensina ela, Senhor, a ler, a escrever, vai prosperando. A vida da Gessi, Senhor, em nome de Jesus, ela não está conosco, mas eu sei que o Senhor está cuidando dela onde ela estiver. Cobre ela com o teu sangue, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por cada patrocinador desse ministério. Abençoa, Senhor, a empresa Velocas. Abençoa, Senhor, a Casa Franco Hair. Abençoa, Senhor, todas essas empresas e as pessoas que nos abençoaram, Senhor, para fazermos a obra, Senhor, com essas crianças. Lá, Senhor, no ministério que nós iremos semana que vem, lá da pastora Ângela, Pai, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor já abençoou e fortaleceu. Abençoa a vida do professor Robson. Senhor, da presbítera dele. E todos aqueles, professora Valéria, Senhor. Todos aqueles, Pai, que nos ajudaram, Senhor, de uma forma ou de outra. Senhor, a professora Sueli. Senhor, tantas pessoas nos abençoaram, nos ajudaram. E eu creio que o Senhor vai cuidar dessas vidas, dessas pessoas, esses patrocinadores do ministério. Em nome de Jesus Cristo, da Carla, Senhor, de cada um deles, da Lidiane, Senhor. Oh, meu Deus, tantas pessoas abençoadas, Pai, com pouco ou com muito abençoaram, fizeram parte, Senhor, desta obra, em nome de Jesus, e fazem parte, Senhor, para que a gente continue avançando, continue conquistando. Obrigada, meu Deus, porque eu sei que é o Senhor quem tem cuidado de nós, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Amém. Aplauda o Senhor. Amados, paz do Senhor Jesus, nosso culto de mulheres guerreiras no próximo sábado mudou o horário. Nós faremos o culto às 19 horas. O culto não vai passar das 21. Então eu convido você, mulher que queira estar conosco nesse culto de Outubro Rosa, venha estar conosco aqui na Rua Augusto Calheiros, número 53, Jardim Paravente. Tenho certeza que Deus vai falar com cada uma de vocês, em nome de Jesus. E na quinta-feira nós teremos aqui o segundo dia da campanha Vencendo os Gigantes. Quem estará ministrando a palavra vai ser o bispo Gladson, nosso amigo lá da igreja de Getsemane. E eu tenho certeza que Deus vai falar com cada um de vocês. Agora vamos à palavra, que sem mais delongas, abram a sua Bíblia em Mateus,
capítulo 18. Glória a Deus. Mateus, capítulo 18. Hoje eu quero falar com vocês a respeito dessa data, do Dia das Crianças. É uma data de comércio, mas é uma data onde nós precisamos refletir um pouquinho naquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas. Então, o Senhor tem nos mostrado um caminho a seguir e eu tenho certeza que Ele vai nos capacitar. Amém? Mateus capítulo 18, verso 1 em diante, diz assim a palavra. Vou colocar o óculos porque... tá. Amém. Que eu queria ler aqui. Amém. Glória a Deus. Vou ler aqui no telão, né? Naquela hora, chegaram-se a Jesus os discípulos e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-o no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. E qualquer que recebe em meu nome uma criança, tal como está, a mim me recebe. Mas qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos tropeços, pois é inevitável que venham, mas ai do homem por quem o tropeço vier. Só tem. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta palavra. O Senhor me visitou nesta tarde para ministrar aos teus filhos. Usa minha vida com poder e autoridade para falar aqui nessa noite. Importa, Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça. Usa, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Amém. Queridos, essa palavra nós vimos Jesus exortando para as pessoas, os discípulos, saberem que o maior no reino dos céus tem que se transformar no menor. Que todos nós temos que colocar em nossas vidas e transformarmos nossos corações como um coração de criança. É um coração que nós vamos ser infantis? É um coração puro, um coração verdadeiro, um coração disposto a se humilhar, um coração disposto se colocar diante de Deus, a rasgar, abrir para o entendimento. Esse é o coração de criança. Porque toda criança, quando você fala algo para ela, principalmente acerca do reino dos céus, as crianças, elas tendem a não ficarem nos questionando. As crianças são limpas, o coração delas é puro, é verdadeiro. A criança, quando você ensina o teu filho no caminho que deve andar, diz a palavra do Senhor em Provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar, para quando for velho não se desviar dele. Quando você ensina a criança nos caminhos do Senhor, pode passar o tempo que for, ela não vai esquecer daquilo que lhe foi ensinado. Muitas crianças vão para as escolinhas dominicais, vão para as igrejas, vão para os kids das igrejas, para a salinha, seja o nome que tiver, vão para lá. E ali tem pessoas preparadas por Deus para ensinar a palavra do Senhor para aquela criança. Pelo menos é assim que deveria ser. Eu sempre falo e bato na tecla que o departamento infantil, ele nunca é uma creche.
Ele nunca é um depósito onde você vai deixar a criança lá por 2 horas enquanto estiver o culto, para não incomodar o culto. Não. A palavra do Senhor diz, Jesus fala: vinde a mim, os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é da criança. O Senhor fala que nós teremos o reino dos céus, que o reino dos céus é conquistado à força. A criança nem precisa conquistar o reino dos céus. O reino dos céus já é dela. Por quê? Porque ela tem um coração limpo. Enquanto nós, adultos, nós temos um coração muitas vezes questionadores, um coração muitas vezes corruptível, um coração que observa, um coração que critica, um coração que fala. A palavra do Senhor ainda vai nos dizer que a boca fala que o coração está cheio. Então, a criança sempre vai falar as coisas boas, porque o coração dela é cheio de paz, o coração dela é cheio de alegria, cheio de amor. Uma criança, se puder pedir um brinquedo de presente de Dia das Crianças e uma Bíblia, se a criança vai para a igreja, ela tem a preferência pela Bíblia, se ela está começando na fase da leitura. Eu digo isso, mas porque é minha sobrinha neta. Ela pediu de presente de Dia das Crianças uma Bíblia com uma harpa cristã. E ela ganhou. Por quê? Porque é um coração puro, é um coração temente a Deus, é um coração que sabe, já está aprendendo o caminho certo, o caminho errado, já sabe que as dancinhas do TikTok não faz efeito na vida dela. Ela foge disso, ela não cai nisso. Ela até fala, eu não gosto. E ela não gosta mesmo. Nós temos que ensinar a criança no caminho que deve andar. Não é no caminho da religiosidade, é no caminho da verdade. É no caminho que você ensina a criança que ela tem que buscar a Deus. Que no dia difícil, no dia bom, ela tem que buscar a Deus. Ela tem que ajoelhar, orar e buscar, clamar até o céu ouvir. Eu já vi muitos casos de muitas famílias serem transformadas porque uma criança clamou. Eu vi na minha própria casa, na minha própria família, os meus sobrinhos iam para a igreja, eles clamavam, e enquanto o pai deles não voltou para Jesus, eles continuaram clamando. Eles estão dando uma passeada hoje, mas eles sabem o caminho do Senhor. E eu creio que aquele homem só teve a vida transformada por conta da oração dos seus filhos. Porque eles clamaram o tempo todo. Eu conheço um rapaz também que estava no vício. De tanto o seu filho se posicionar, de tanto o seu filho cantar louvor, e de outras pessoas como nós também fizemos campanha de oração por ele, ele está liberto das drogas. Mais de 30 anos nas drogas. Vocês acham que é fácil alguém se libertar assim? É com muito jejum, é com muita oração, é com muito clamor. Por isso que o Senhor nos ensina que nós temos que ter um coração como o de criança. Sabe? Buscar a face do Senhor sem religiosidade. Sabe? Sem fazer aquelas rezas, oração decorada. Fazer oração. Eu tenho que seguir essa oração. Tem essa oração aqui, eu tenho que ler ela e tenho que seguir. Então, eu não posso falar com Deus de outro jeito. A criança não segue nada. A criança segue a unção do Espírito. A criança, ela clama, ela ora, e ela apresenta diante do Senhor muitas vezes a sua oração através de um desenho, através de um pedido que ela faz ao Pai, ao Senhor Jesus. Na inocência dela, ela clama, ela busca a face de Deus e ela vê Deus face a face. A criança, ela sempre tem um lugar preferencial na presença de Deus. Por isso que eu falo
Não é lugar de colocar a criança, ficar jogando lá que nem creche. De qualquer jeito, não, amados. Nós temos que cuidar das crianças como a parte mais preciosa da igreja. Ensiná-las no caminho do Senhor, ensiná-las a orar, ensiná-las a conquistar, ensiná-las a buscar a face de Deus. E quando nós vemos isso, vemos as crianças avançando, nós vemos grandes coisas acontecendo. Agora, você vai chegar diante de alguém e vai falar assim: ai, seu filho incomoda. Não, criança nunca vai me incomodar no culto. Pelo contrário, por mim, aqui poderia estar cheio de criança hoje. Não está. Mas eu já falei para Deus, ainda que eu tiver que pregar só para os pequeninos, eu vou pregar para os pequeninos, porque dos pequeninos é o reino dos céus. E eu falei para Deus: obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor me construiu assim, pregando a palavra para as crianças, sendo portadora de boas novas. Quando você ensina um louvor para a criança, ela entoniza aquele louvor dentro dela e ela vive. Às vezes você ensina um louvor para um adulto, ele já esquece no dia seguinte e não vive nada que está tendo naquele louvor. A criança tem aquelas brincadeirinhas delas também, fala: ai, fiquei de mal. Elas ficam de mal do amiguinho, mas ao mesmo tempo que elas ficam de mal, daqui 5 minutos, elas já ficam de bem. Daqui 5 minutos ela já pede perdão, pede desculpa e já começa a brincar de novo. Então, eu falo para vocês com toda a propriedade do mundo: não permita que as nossas crianças, não permitam que as nossas crianças se tornando adultos. Esqueci a palavra. Tem crianças que os pais querem que elas coloquem roupas de adolescente. Querem que elas falem coisas de adolescente. Tem crianças que os pais falam: ai, seu namoradinho, sua namoradinha. Não fale isso para as crianças. Eu costumo brincar. Falo: sabe o que é namorado de criança? É a cinta do pai e da mãe. As crianças morrem de rir quando eu falo isso. Porque as crianças não têm essa noção do que é namoro, do que é relacionamento. O relacionamento delas é um relacionamento de amizade. E nós não podemos deixá-las confundir o relacionamento de amizade com amor, com as coisas fora do tempo, da época. Ah, mas está tudo moderno. Não está tudo moderno. As coisas têm que ser conforme a palavra de Deus. Você não pode deixar essa criança a ficar se mostrando na internet. Você tem que vigiar, você tem que acompanhar passo a passo dela na rede social. Você nem deveria deixar, mas alguns deixam, então deveria acompanhar, estar ao lado. Ah, mas eu não tenho tempo. Eu dou o tablet pro meu filho, o celular, para o meu filho passar o tempo. Tire seu filho das telas. Tem crianças que estão ficando com problemas visuais por conta das telas. Tem mentais. Tem crianças que os pais estão permitindo entrar vulgaridade na cabeça daquelas crianças. Pornografia. Tanta coisa suja. Tome cuidado. Acompanhe. Acompanhe. Seja aquela pessoa que vai cuidar do seu filho. Cuida do seu filho. Ensina ele no caminho certo. Senão, lá fora o mundo vai abraçar. Eu vi um post esses dias de uma mãe. Claro que ela queria ganhar engajamento. Eu vi um post de uma mãe que estava com uma sacolinha, um saco plástico, que estava cheio de pino de cocaína rosa. E não tinha cocaína ali dentro. E ela achou nas coisas da filha, pequena, de 9 anos. E ela perguntou para a filha: por que essas coisas estão com você? Aí ela falou assim: meu amiguinho pediu para guardar para ele.
e falou para não mostrar para ninguém. Aí essa mãe não sabia o que era aquilo. Claro que serve como um experimento dentro de laboratório também, mas a maioria das pessoas hoje em dia utilizam aqueles pinos para colocar em pequenas porções de drogas, principalmente cocaína. E a criança estava escondendo isso da mãe. Só que acontece que a mãe descobriu a tempo. Então, o que acontece? Essa mãe estava correndo o risco da sua filha ser adotada pelo tráfico de drogas. Porque se ela não tem muitas vezes condição de dar algo para aquela criança, o tráfico de drogas é oferecer. Olha, guarda para mim. Olha, leva para mim. Ó, dá para seus amiguinhos lá na escola em troca de tantos reais. Ensina como é. Comece desse jeito. Quando a mãe vê, a criança adolescente já está envolvida no tráfico. Eu perdi um aluno. Oh, meu Deus. Que ele era autista. E ele ia muito pela cabeça dos colegas da escola. E esse aluno, ele era muito pobre. O tráfico adotou ele. Ele começou a levar droga em troca de dinheiro. E ele, na inocência dele, ele falava que ele queria aquele dinheiro para comprar uma mobilete. Que os meninos do bairro tinham uma mobilete. E ele queria juntar o dinheiro para comprar a mobilete. Esse menino, ele foi pego, foi para a Fundação Casa, ficou um tempo lá. Quando ele saiu, ele sumiu. Com certeza, alguém deu cabo da vida dele. Queima de aqui. Nunca mais souberam desse adolescente. Então, amados, eu estou falando para vocês coisas que cercam o nosso meio, cercam o nosso redor. Aonde nós vemos isso constantemente, acontecendo casos isolados, mas constantemente aparece um caso. Aqui ou em outro lugar, aqui na igreja não. Estou falando assim, aqui na cidade de Guarulhos, em outros lugares. Mas eu digo para você, se você tiver essa criança encaminhado nos caminhos de Deus, ensinando o caminho certo para ela, acompanhando tudo que ela faz, você certamente terá uma criança cuidada, uma criança que não vai cair nesse meio, uma criança que vai ter um futuro bendito. E você vai aprender com essa criança a ter um coração puro como de criança, a ter um coração puro, fiel, um coração que agrada a Deus. Aí, apóstola, por que você está falando isso? Eu estou falando isso por todo dia. É muito fácil só fazermos festas de criança. É muito fácil só darmos lembrancinhas. É muito fácil nós apenas darmos presentes. Associar a mídia com essa data. Associar a vida da criança com essa data da mídia. Não, nós temos que ensinar. E poder conduzir essa criança no melhor caminho. No caminho que é bom, perfeito e agradável. Porque se eu não fosse uma criança que tivesse andado nos caminhos do Senhor, na minha adolescência eu teria morrido. Cheguei na fase adulta, o Senhor foi lá e me pegou. E como eu já conheço os caminhos do Senhor, ficou um pouquinho mais fácil de lembrar. Até hoje eu brinco, eu falo, gente, todas as músicas da harpa cristã eu lembro. Porque eu fui criada dentro de igreja, louvando os hinos da harpa. E hoje eu lembro. Eu lembro de versículos da Bíblia. Eu sei como é a ordem dos livros da Bíblia por conta de escolinha dominical. Então tudo isso eu não esqueci. Ficou impresso na minha mente. E no meu coração principalmente. E hoje eu posso dizer para vocês, se eu puder
pregar bastante para a criança, eu prego. É que na sala de aula, nós não podemos falar. Que na sala de aula existe uma lei que chama, o Brasil, a educação tem que ser laica. O que é laica? Não pode tender nem para uma religião específica. Então nós não pregamos Deus nas escolas. Mas de uma forma ou de outra as crianças acabam vendo o nosso Face, a nossa vida, e acabam vendo Deus em nós. Então eu digo para vocês que tomem cuidado quando você quiser ser uma pessoa arrogante. Desça do pedestal e passe a ter um coração humilde, como o coração de uma criança. E seja uma pessoa verdadeira. Seja uma pessoa que ame a Deus acima de todas as coisas. E eu tenho certeza que o Senhor vai te honrar grandemente. Por isso, nessa noite, eu convido você, coloque a mão no seu coração e peça ao Senhor que te dê um coração como um coração de criança, que te dê um coração puro, um coração disposto a obedecer à vontade do Pai. Oh, aleluia, Senhor. Vem, meu Deus, sobre as nossas vidas. Ah, Senhor, te louvamos, te agradecemos. Fala conosco, Senhor, mesmo através dessa palavra, como o Senhor tem falado. Nos ensina, Senhor, a termos um coração puro, um coração verdadeiro, um coração como de criança. Um coração disposto a obedecer, um coração disposto a tirar de dentro dele tudo que não presta. Nós queremos ter um coração perdoador, um coração limpo, um coração purificado, um coração sem mágoas, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, por esta palavra, por esta noite, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Amém. Aplauda o Senhor. Amados, falando de criança, se você quer abençoar essa obra, nós temos que reformar o nosso departamento infantil, que já começamos, mas ainda falta muito dinheiro ainda, porque nós queremos deixar o nosso cômodo que nós temos para o departamento infantil totalmente pronto para receber as crianças. Ai, apóstola, mas e se você mudar, for para um salão maior, alguma coisa assim? Vamos também ter um local para as crianças. E aqui sempre vai ter um local para as crianças, trabalho com as crianças, precisamos comprar uns materiais para trabalhar com eles. E também uma festa que nós vamos fazer para as crianças. Por isso, eu te convido a entregar o seu dízimo, a sua oferta nesse ministério. Que o trabalho com crianças aqui é bem sério também. Ai, vocês não estão vendo muita coisa, mas o trabalho é externo. Nas igrejas que nós vamos ajudar. Eu, por exemplo, domingo que vem à tarde, estarei numa igreja onde irei fazer uma ação ali com as crianças. Então, não pode chegar lá apenas só falando. Criança entende na linguagem de ver doce, de ver brinquedo, de ver as coisas. Né? Elas têm um coração puro, um coração verdadeiro, mas elas gostam de docinho, gostam de presente. Então, convido você a ofertar. Nossa chave Pix é 712.gmail.com. Deus abençoe a sua vida, prospere, abençoe, frutifique em todas as áreas. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer os olhos dele sobre ti. E que as ricas, doces bênçãos, consolações estejam sobre você, sobre a tua casa. Vá debaixo dessa unção, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor.